Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Academia Portuguesa de História, Professor Dr. Miguel Monteiro, Excelentíssimo Senhor Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, Senhor Dr. Martim Vicente Rodrigues. Quero saudar também o Sr. Dr. Vítor São, em homenagem e boa memória do seu pai, senhoras e senhores presentes e a todos os que nos acompanham à distância. Quero agradecer também esta oportunidade que me foi dada e que me honra e responsabiliza de poder tomar a palavra aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém. Por 1700 concluía-se mais um século na história de Portugal, marcado por acontecimentos maiores no passado do país, como seja o da restauração da independência, em 1640, ou os das vitórias das batalhas que opuseram portugueses aos reis de Espanha, como se exemplifica em Montes Claros, em 1665, seguindo-se o Tratado de Paz entre Portugal e Espanha, em 1668. Portugal recuperava assim a sua plena soberania, que se estendia pelo vasto império edificado desde meados do século XV. Adivinhavam-se novos tempos de prosperidade, especialmente pela intensificação da colonização do Brasil e da exploração das suas riquezas. As numerosas marcas monumentais que nos chegam desse tempo histórico preciso, assinaláveis, por exemplo, no património arquitetónico e artístico religioso do país, em que velhos e novos templos de oração brigaram pelas decorações de retábulos auríferos e pela profusão decorativa de magníficos painéis azulejares, tornando-se tesouros e manifestos triunfais de uma fé católica reafirmada pelas determinações do Concílio de Trento, 1546-1563, e armada pelas novas teologias pastorais e dogmáticas servidas pelos poderosos tribunais do Santo Ofício, adquiriam uma particular evidência no seio das ordens regulares, com destaque para as abadias dos monges brancos cistercienses. Na verdade, pertencem a esse tempo histórico, sensivelmente, reconstruções arquitetónicas de complexos monásticos desta ordem, como sucedeu com Alcobaça, maiormente alguns dos seus claustros e a fachada da antiga igreja gótica, que então se renovou e ampliou, numa expressão de glorificação barroca de uma identidade cisterciense e de exaltação da congregação portuguesa desta ordem, mas também com outras abadias masculinas, como São João de Tarouca, Salzedas, e femininas, Casos de Arouca, Lourvão, Celas de Coimbra, Cós ou Almoster, entre outras. Em vários claustros cistercienses cultivaram-se as artes, como sucedeu com os monges escultores de Alcobaça, ou nesse e noutros claustros com o culto da arte musical, especialmente ao serviço da liturgia. E esse foi também o tempo da recomposição e ampliação das bibliotecas das abadias cistercienses, que atingiram dimensões grandiloquentes. Os cistercienses eram senhores de muitas e vastas terras, herdadas geralmente do passado medievo, as quais lhes permitiam, pela respectiva exploração económica, acumular recursos financeiros vastos, que então se aplicavam nas numerosas obras monumentais levadas a cabo e que aqui referi. E, para além disso, contavam com a generosidade régia e a do alto clero, e também a nobiliárquica, estrato social que encheu os claustros desta ordem, especialmente os femininos, vendo ampliados privilégios e imunidades que lhes facilitavam a prossecução dos seus objetivos em matéria de manifestação religiosa pública. Estes projetos monumentais magnificentes, particularmente impactantes no último terço de 600, mas que se prolongarão por uma grande parte do século das Luzes, poderão ser interpretados como testemunho de um período histórico de renovação monásticos cistercienses e do esforço dos monges e das suas esferas dirigentes na afirmação da Congregação Portuguesa de Cister, formalmente instituída em 1567, mas de há muito desligada, de facto, da observância das decisões do Capítulo Geral de Citeaux, o que se devia tanto ao periferismo estrutural do território cisterciense português, que sempre potenciou essa distanciação entre os monges brancos lusos e os do reino francês,
quanto ao impacto sobre esta instituição eclesiástica das tradicionais políticas régias lusitanas, protecionistas, interventoras e controladoras dos corpos institucionais dirigentes das abaciais e da congregação, assim como da apropriação para a família real das comendas monásticas cistercienses mais rendosas. Apesar do impacto positivo do Concílio de Trento em todas as estruturas da Igreja Católica Portuguesa, desde então mais focadas na urgência de reformas clericais, valorizando caminhos novos de edificação, de exemplaridade e de ascese da vida dos monges, da disciplina claustral, da unidade institucional e de uma cultura de obediência por parte dos religiosos às suas autoridades superiores, dever-se-á ponderar a prevalência entre os cistercienses portugueses de uma certa redoma de letargia e de acomodamento relativamente ao passado medieval tardio. Apesar da reforma institucional e funcional que constituiu a instauração da Congregação Portuguesa de Santa Maria de Alcobaça, em 1567, como disse, esta conflituou com os interesses comendatários que se arrastariam até muito tarde sobre as abadias bernardas no país. Esta realidade, aliás, dominou praticamente toda a cintura quinhentista do sistema português. Dom Manuel I apropriou a Alcobaça para os seus filhos, os infantes cardeais Dom Afonso, falecido em 1540, e Dom Henrique, virá a falecer em 1580. Dom João III chegou a obter a extinção das abadias de Ceiça, Salzedas e Tarouca, para com o seu património dotar as ordens de Cristo e de Avis, tendo sido um monarca muito interventivo nos assuntos cistercienses, normalmente em matéria de morigeração disciplinar, nas clausuras femininas, com destaque para Lourval. Estes dois monarcas, Manuel e João III, aliás, favoreceram a presença de reformadores e visitadores castelhanos e aragoneses, ou seja, espanhóis, nas abadias bernardas portuguesas. Depois da morte de Dom Henrique, em 1580, Alcobaça manter-se-ia como comenda do arcebispo de Lisboa, Dom Jorge de Almeida, passando a comenda em 1585 ao bispo de Viseu, Dom Jorge de Ataíde, que usufruiu desta durante 26 anos, e em 1611 e 12 viria a ser entregue ao filho do rei Filipe II, Dom Fernando, arquiduque da Áustria. Os cistercienses revelaram-se, em boa verdade, ao longo de 500, incapazes de alcançar um novo ciclo de expansão da ordem na geografia histórica portuguesa, a continental e a imperial. Haveria que esperar por 1588-1591 para a fundação do mosteiro de Nossa Senhora do Desterro, em Lisboa, claustro rico, mas de poucos monges, 3 a 4 apenas, mas com uma bela igreja muito adequada aos gostos das elites sociais da corte nesta época. Pelo ano de 1653 foi fundado em Lisboa o Mosteiro de Religiosas de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo, de monjas recoletas descalças, movimento este inspirado, como clarificou Dom Mouro Cocheril, nos preceitos espirituais de Santa Teresa de Ávila para as carmelitas e nos de São Pedro de Alcântara para os franciscanos. Portanto, um modelo mais rigorista e observante do que os modelos de vida comum que possuíam nas demais abadias do cister português. Este mosteiro do Mocambo foi inaugurado com 4 religiosas e 5 noviças, provenientes de São Bento de Castries, e há que esperar ainda pela fundação em 1685 do mosteiro de Nossa Senhora de Tabosa, no Bispado de Lamego, nele se instalando as monjas em 1692, recoletas, originárias justamente do mosteiro da Nazaré do Mocambo. E daqui se retirariam estas monjas em 1755 para Setúbal, para regressarem pouco depois à comunidade do Mocambo, onde a história tinha começado. O meio século entre 1650 e 1700 contrariou, pois, o longo ciclo das crises que atingiram os claustros do cister lusitano desde finais do século XV, devendo-se esta evolução claramente aos esforços de institucionalização e de autonomização de influências externas da Congregação Portuguesa de Alcobaça. Nesse esforço, se integrarão as fundações dos Colégios de Estudos Superiores de São Bernardo ou do Espírito Santo de Coimbra, em 1541-50, com estatuto abacial a partir de 1596, e de Nossa Senhora da Conceição de Alcobaça, colégio este fundado em 1648. Neste contexto histórico, em Alcobaça,
Notabilizaram-se o historiógrafo Frei Bernardo Brito, Dom António Brandão, Frei Francisco Brandão e Frei Manuel dos Santos, rola que mais tarde se juntariam os nomes de Frei Manuel de Figueiredo, ainda tão pouco publicado entre nós, mas autor fundamental para se conhecer a história cisterciense portuguesa, e de Frei Fortunato de São Boaventura. Mas há de reconhecer que se conhece ainda relativamente mal a história do universo intelectual cisterciense português moderno, tanto entre os claustros masculinos como também entre os femininos. Seria importante apurar, por exemplo, os róis dos mestres de escolas e dos lentes e a sua formação e a sua produção literária e intelectual em Portugal. Frei Manuel dos Santos, na sua obra intitulada Alcobaça Ilustrada, publicada em Coimbra em 1710, mas redigida anos antes, ao pronunciar sobre os tempos do reinado de Dom João III, lamentava, aliás de forma injusta, os poucos benefícios que a ordem dele recebera face aos padecimentos a que a submetera. Escreveu o conhecido cronista del Rei Dom João III: não conta o Real Mosteiro de Alcobaça grandes mercês, nem a nossa ordem, usurpou-nos 3 mosteiros, a saber, São João, Salzedas e Ceiça, para os dar às ordens militares. Introduziu no Tribunal da Mesa da Consciência a jurisdição eclesiástica sobre a Ordem de Cristo, que era dos João Abades de Alcobaça. E no Tribunal do Santo Ofício da Inquisição meteu os religiosos São Domingos, sendo a justiça dos monges de Cisterna o dito ministério tanto mais evidente quanto a não negam os mais verídicos historiadores. Esta lamentação de Frei Manuel dos Santos põe a nu a questão da perda de influência e de centralidade dos monges bernardos no universo eclesiástico português nos séculos modernos. É muito reduzido, efetivamente, o número de bispos provenientes de claustros cistercienses, por exemplo. Foi professo de Alcobaça Frei Gabriel Coutinho, proposto para arcebispo de Goa, antes de 1690, o qual, todavia, recusou. Dom Frei Gabriel de Almeida, além de substituto durante na Universidade de Coimbra em 1643, abade do Colégio São Bernardo de Coimbra em 1654, Dom Abade-Geral dos Cistercienses em 1660, depois de lente de escritura grande em 1664, veio a ser designado para a Diocese do Funchal em 1670. Refira-se, por fim, Dom Frei António Brandão, sobrinho do afamado cronista homónimo, definidor de cisterciência eleito em 1660, abade do Mosteiro do Desterro em 1666, procurador-geral da Ordem segunda vez em 1669, que veio a ser arcebispo de Goa entre 1674 e 78, nome com o qual se encerra o número, muitíssimo escasso, apenas 2 bispos cistercienses propostos para o período que nos interessa. A abadia cisterciense era um lugar organizado por uma experiência de vida focada no amor a Deus e na edificação dos religiosos para a santidade. Deus e a santidade são os objetivos de Cister. Deus e o ideário da santidade foram os focos genésicos que motivaram a aparição desta ordem de origem beneditina, reformada, tal como os seus fundadores e patriarcas inspiradores, sobretudo Bernardo de Claraval, a idealizaram. Este quadro de referência foi transversal em toda a história plurisecular dos monges brancos, que tiveram sempre na oração, na meditação e nas práticas penitenciais algum dos seus modos fundamentais de vida claustral. Valorizavam, como se sabe, o trabalho braçal e mecânico, mas era à oração, ao estudo da Sacra Página e à meditação que dedicavam a maior parte dos seus dias, sempre na busca da desejada contemplação dos mistérios divinos. Neste quadro se entenderá a instituição na Abadia de Alcobaça, em 1669, de um perpétuo laus perennis, de adoração do Santíssimo Sacramento, para o qual a Abadia mobilizou todos os recursos humanos e materiais que possuía. Como já sublinhei, o período histórico de Seixenses representou um novo século de ouro na vida monástica bernarda. Várias sensibilidades e movimentos atravessaram as centenas de abadias da ordem por toda a Europa nesta época, favorecendo a emergência de congregações e a afirmação de reformas de estrita observância, mais radicais em matéria de práticas ascéticas, de austeridade e de obediência e disciplina muito rigorosas, até mais do que as dos claustros de observância comum, menos rigoristas e mais tolerantes em matéria de usos, nomeadamente relativos ao vestuário, à alimentação e aos jejuns,
ou ao tempo de celebração dos ofícios divinos. Todas estas realidades plurais coexistiam na Europa do século XVII, no que respeita à história de Cister. A adoção em Portugal, a partir de 1567, dos modelos trienais de governação das abadias, e a partir daquela data foram incorporando a nova congregação, constituiu uma das principais bandeiras da reforma institucionalista dos mosteiros portugueses. Com ela, aperfeiçoou-se a rede de solidariedades entre todas as abadias lusitanas, coordenadas e dirigidas a partir dos capítulos gerais de celebração trienal, em que se tomavam as decisões que a todos afetavam e se elegia o novo prelado da congregação, o Dom Abade-Geral, que residia no mosteiro de Alcobaça. Em 1692 foi levado a cabo um levantamento de todos os religiosos da congregação portuguesa. Este rol de monges cistercienses encontra-se no manuscrito com o número 300 da Biblioteca Nacional de Portugal, uma miscelânea de diversos textos relativos aos cistercienses portugueses, sobretudo entre os séculos XVII e XVIII. É um códice composto em Alcobaça por um professo desta abadia, que todavia não se identificou, refletindo o tipo de interesse e assuntos que aqui, centro da congregação, importava administrar. É um códice que reflete também, em alguns dos seus fólios, as matérias intelectuais que preocupavam os religiosos do tempo e as suas muitas relações com o mundo exterior aos mundos conventuais, traduzidas na episcopografia que isso conserva. A informação recolhida que nos ocupa respeita apenas aos claustros masculinos, permitindo-nos conhecer, ainda que possa oferecer informação lacunar em alguns pontos, mais aprofundadamente, o que era o mundo cisterciense lusitano naquele momento, 1692. Efetivamente, a relação dos monges está organizada por mosteiros, expondo para cada um deles os nomes dos religiosos e as suas hierarquias. Abades, superiores, mestres-escolas, seguidos pelos demais professos. No final destes encontra-se geralmente a relação dos nomes dos conversos. Nos institutos com noviciaria, há uma enunciação específica para os noviços. A relação do Colégio São Bernardo de Coimbra oferece os nomes dos colegiais, o que não sucede, todavia, a propósito do Colégio da Conceição de Alcobaça, que apenas arrola os nomes do abade reitor e do irmão converso. Traduziria esta situação modelos de ensino diferenciados, Coimbra mais voltada para a endogenia e a formação dos monges, Alcobaça eventualmente mais aberta ao mundo exterior. Os monges em serviço nas abadias femininas são também identificados, salvo algumas escassas exceções. É uma fonte, pois, com grande interesse histórico, estatístico e sociológico para o conhecimento da realidade cisterciense do Portugal nos finais do século XVII. Os monges bernardos eram ao todo 385, conforme se pode observar no quadro que projeto. Primeiro de todos, Alcobaça, com 110 monges. Neste número estão também os conversos. Seguia-se um mosteiro de Salzeiras, com 42 religiosos, Tarouca, com 34, Bouro, com 33, o Colégio de Coimbra, que era abacial, com 32, e o mosteiro de Ceça, com 28. Contavam 14 casas masculinas cistercienses na altura, 15 se considerarmos a Casa do Porto, onde vivia apenas um religioso cisterciense, enfim, portanto, dizendo também que o levantamento não inclui o mosteiro de Pitões das Júnias por razões institucionais, uma vez que este mosteiro era administrado por Oseira, muito embora pertença a Portugal. E 11 abadias femininas. Em todas estas casas femininas havia assistência de monges confessores e capelães, e, em algumas, de feitores e vedores do património. Arouca e Lorvão contavam com a assistência de 5 religiosos, cada uma, seguidas por Évora e Cós, com 4 monges cada qual, depois Odivelas e Almoster, com 3 monges, e as demais casas femininas com 2 monges que prestavam apoio espiritual e litúrgico às monjas. No todo, a congregação tinha 34 religiosos afetos à assistência à vida espiritual dos mosteiros femininos. Cerca de 10%, sensivelmente, do contingente. O principal centro monástico era Alcobaça, como vimos, com 110 religiosos. Havia, todavia, um último grupo de casas masculinas
com um número muito modesto de monges, como sucedia com Águias, Maceiradão, Desterro, Lisboa, Aguiar e Lafões, onde vivia apenas uma dezena ou pouco mais de monges, eram quase como que ermitérios, ou pelo menos muito mais dedicados possivelmente à vida, enfim, uma sensibilidade, uma religiosidade, uma experiência espiritual mais ermítica do que gregária, dada a dimensão tão reduzida destas comunidades do interior do país. E ainda mais abaixo, os casos de São Miguel de Odivelas e de Fiães, com 5 monges cada qual. Estes monges de Odivelas não se confundem com aqueles que davam assistência às monjas de São Dinis de Odivelas. O Colégio da Conceição em Alcobaça, como disse, aparece apenas com o abade reitor e o irmão converso. A congregação tinha noviciarias. A congregação, tinha noviciarias em Alcobaça, com 7 noviços, em 1692, no Colégio de Coimbra, frequentado por 6 noviços, e em Tarouca, mosteiro que tinha 9 noviços. Significa, se estamos corretos no exercício, que a entrada de candidatos para a profissão monástica cisterciense em Portugal, naquele tempo, se filtrava apenas nos 3 centros referidos, Alcobaça, Coimbra e Tarouca. No Colégio de Coimbra, todavia, estudavam 12 colegiais, potencialmente 12 novos membros da Ordem. Os números são também elucidativos quanto à dimensão real dos mosteiros, mensurável, por exemplo, a quantidade de irmãos conversos afetos a cada casa. Neste campo, Alcobaça pontificava de longe com os seus 21 conversos. Nenhum outro claustro se aproximava do número de Alcobaça. Salzedas tinha 3 irmãos conversos, o Colégio de Coimbra 2, Ceiça 2 e todos os demais apenas um converso, a saber, Tarouca, Lafões, Maceiradão, Águias, Aguiar, Desterro e o Colégio da Conceição. E nas abadias femininas, Lourvão contava com 2 conversos, Arouca e Castres, cada qual com um converso. Estes conversos eram monges que não podiam professar, dada a sua condição social, e eram essencialmente ocupados na gestão da vida, do património, da vida agrícola, enfim, dessas dimensões mais de gestão dos recursos das abadias. Também conhecidos, como sabem, por monges barbatos, porque é característico não fazerem a barba. Há que realçar a singularidade do Mosteiro de Santa Maria de Ceiça, hoje Concelho da Figueira da Foz, cuja comunidade contava com 2 monges em serviço pastoral fora do claustro, mais precisamente como vigários das paróquias de Samuel e da Giasteira. Trata-se, na verdade, de uma singularidade na ordem de Cister, porque os monges bernardos não fazem, nem faziam serviço pastoral, muito menos paroquial, e em Portugal temos esta exceção com estes 2 vigários expressamente dedicados à administração, à vida paroquial destas paróquias rurais. O que não significa que os cistercienses não tivessem de administrar redes paroquiais extensas, caso, por exemplo, os Coutos de Alcobaça, mas eram sempre estas paróquias servidas por capelães seculares, apresentados pelas abaciais, e confirmados pelos bispos diocesanos. Não eram cistercienses, todavia. Há que ter presente que, ao longo da história plurissecular da Ordem, os cistercienses foram-se abrindo ao serviço da Igreja e das monarquias, o que os obrigava a residências extraclaustrais, nomeadamente em Portugal, onde encontramos cistercienses como cortesãos, por exemplo, os mulheres-mores e os seus escrivães, ao serviço da corte régia, juízes em causas forenses eclesiásticas, feitores e vedores de obras e de reguengos e de armazões reais, por exemplo, no tempo de Dom Dinis, eram eles que andaram a gerir a questão dos gastos, das contas, das despesas e receitas, das muralhas de Bragança, da abertura do Paúl do Mar, dos armazéns do trigo e dos cereais do rei em Lisboa, etc, etc. Eles eram bons administradores e por isso os reis os chamavam em seu auxílio.
e ainda como capelães do rei, por vezes até confessores, mas sobretudo na época moderna, em que eles aparecem discretamente como capelães e assistentes espirituais de casas nobres, situações que traduzem uma certa permeabilidade das clausuras cistercienses aos assuntos do mundo. Os monges cistercienses em Portugal não evoluíram para uma disponibilidade ao serviço do Império. Não fundaram nenhuma casa nos territórios ultramarinos da colonização portuguesa e não estava na sua matriz fundacional o imperativo da missão ad gentes, ou da missionação entre os povos, de sujeição à soberania portuguesa, imperando na sua cultura e na sua identidade, sobretudo, o voto de estabilidade e pertença ao mosteiro onde entravam. Ainda assim, como se viu, a congregação centralizou os noviciados em apenas 3 casas, o que não significa, creio, que a emissão dos votos de profissão tivesse de ser feita necessariamente nesses claustros de noviciaria. 385 religiosos não parecerá um número elevado no quadro monástico português moderno. Pelo contrário, basta pensar em franciscanos ou noutros ramos monásticos para se perceber que o número de monjas, o número de conventuais era muito superior. E a congregação tinha muito património. Portanto, havia aqui uma outra razão pela qual eles não aceitavam muito mais do que este número de monges no máximo. A congregação revelou-se cautelosa neste campo, determinando números clausos relativamente moderados e baixos, com exceção de Alcobaça, para admissões sempre sujeitas à capacidade dos mosteiros e às condições de acolhimento de cada casa, de forma a não se ter de entrar, por exemplo, em obras de ampliação de zonas de dormitório, ainda que vigorasse nos séculos modernos em Portugal, creio, o modelo de cela individual, tanto para os religiosos como para as religiosas, tendo desaparecido os modelos dos dormitórios coletivos. O referido número de monges era seguramente bastante inferior ao da população religiosa das abadias femininas, que o ultrapassavam largamente, se tivermos presente, e ainda que num cálculo relativamente empírico, nas clausuras de religiosas, o número médio, salvo raras exceções, por 1690, rondaria a centena ou pouco mais de monjas por casa, no Portugal do tempo. Não trago contas exatas, mas as monografias disponíveis para as abadias de Aroca, Lourvão, Cós, Castres ou Tavira, por exemplo, para um período no entorno de 1700, legitimam os números que adiantei, ou seja, que a população cisterciense feminina portuguesa triplicaria provavelmente o número dos religiosos. A relação dos nomes dos monges na lista que se referiu parece indiciar uma certa tendência para, em 1692, os monges cistercienses portugueses manterem os patronímicos familiares, num leque, aliás, muito representativo das famílias nobres do reino, quase diria de todas as famílias nobres do reino. Sendo importante referir que uma parte desses monges adotou cognomes hagiográficos, afirmando com isto uma dimensão mais espiritualista do seu percurso de religiosos devotados ao amor de Deus e à busca da santificação. Entre os nomes de devoção, adotados por ocasião da entrada na clausura, são mais frequentes em 1692 as invocações marianas, particularmente a do Desterro, mais referenciada, Nossa Senhora do Desterro, Sagrada Família do Desterro. O da Conceição, da Ave Maria, o de Santa Maria, o da Esperança, o da Madre de Deus, Nossa Senhora da Glória, a Anunciação, a Purificação, a Assunção, o Rosário e a Graça, Nossa Senhora da Graça. E a estas se associava ainda a devoção da Sagrada Família com um outro nome agiónimo muito popular, que era o de São José, prevalecendo sobre este, todavia, os cognomes cristológicos, como Fulano da Paixão, Cicrano da Cruz de Jesus, da Ressurreição, do Sepulcro, do Sacramento e de Cristo. Houve também escolhas de cognomes dedicados ao Espírito Santo e à Santíssima Trindade, mais raras. Dos demais santos, pontifica São Bernardo, o que é natural, seguido por São Miguel, Santa Teresa, qual delas não é claro,
São Bento, São Tomás, São Paulo, Santiago, São Jerónimo, os mártires, São Judas Tadeus e São Filipe. Alguns destes agiónimos poderão refletir a centralidade devocional do Mosteiro de Alcobaça, porque é para estes que temos mais informação, na vida dos monges Bernardos do Portugal dos finais do século XVII. Esta comunicação pretendeu, melhor dizendo, valorizar o significado histórico de uma ordem monástica que reconhecidamente teve um grande impacto no passado na composição de uma matriz identitária das sensibilidades espirituais e religiosas portuguesas e ocidentais. O legado luso-cisterciense é hoje um dos mais relevantes na vida cultural do país, pela dimensão patrimonial incomensurável que assume nos domínios histórico, artístico e até no da eco-história, área do conhecimento atualmente tão importante na sociedade. Importará, pois, aprofundar o estudo sobre a história cisterciense portuguesa em cronologias amplas, medievais, modernas e contemporâneas, que permitam percepcionar mais nitidamente as dinâmicas evolutivas e transformadoras que a caracterizaram. É certo que valores como o da pobreza, o da obediência e o da castidade são já milenares na história do cristianismo em geral, mas as suas vivências variaram com a renovação das gerações dos professos, contrariando frequentemente a ideia da imutabilidade, da unanimidade cisterciense. O caso português parece demonstrar muito bem que a história religiosa em geral e das congregações monásticas em particular, enquanto testemunhos de fé e de observâncias, sempre diversas, estritas e comuns, assenta mais nas dinâmicas de mudança e de renovação do que em padrões rígidos e imutáveis. Cister não foi uma exceção. Quero dedicar esta comunicação à memória da senhora professora doutora Manuela Rosa Coelho Mendonça de Matos Fernandes, recentemente falecida, historiadora de vários períodos históricos, docente universitária maior e reconhecida pelos seus alunos, discípulos e admiradores, chamada a desempenhar cargos de relevância na vida cultural de Portugal, enquanto subdiretora-geral do Torre do Tombo ou enquanto presidente da Academia Portuguesa da História, além das missões sociais e espirituais que abraçou. Tive o privilégio de a conhecer e sou testemunha do seu amor Dei e do seu amor literarum e, sobretudo, daquele franco sorriso e inteligente sentido de humor com que sempre nos premiava nos encontros de trabalho e de valorização da história que nos uniam. Bem-aja.